Informações urgentes, Brasil. O Alexandre de Moraes quase teve um infarto, passou mal e teve que ser atendido, por médicos depois da bomba que veio diretamente do governo americano de Donald Trump após essa condenação injusta contra o presidente Bolsonaro. A notícia saiu como um terremoto dentro do STF e, segundo fontes, nem mesmo Moraes esperava por isso. Tudo começou após a fala desastrosa do seu aliado, o ministro Flávio Dinossauro, durante o julgamento de Bolsonaro. O Dino, numa comparação absurda, usou a tragédia da morte do ativista americano Charlie Kirk para justificar a não anistia aqui no Brasil. Ou seja, criminosos da esquerda tiram a vida de alguém lá fora e o ministro usa esse episódio como um argumento para perseguir patriotas aqui dentro do Brasil. E esse discurso sem lógica revoltou ainda mais o governo americano, que já vinha no limite com os abusos do STF. Resultado, Moraes teria tido um pico de pressão logo após receber a informação oficial do posicionamento americano. E a pergunta que ecoa é: será que é remorso ou medo de Moraes que está começando a bater no ditador da toga? A situação é difícil e não para por aí. Fontes ligadas à diplomacia confirmam que os Estados Unidos estão sem paciência com o Brasil e a fala do Dino apenas jogou gasolina no fogo. A revolta é tanta que a reação americana não se limitou a críticas. Agora, medidas práticas contra Moraes e os seus aliados estão na mesa para serem executadas. O governo Trump deixou claro que não vai tolerar ministros usando tragédias americanas para justificar perseguições políticas internas. Para piorar, essa união entre Dino e Moraes contra Bolsonaro foi vista como um sinal de arrogância e desprezo pelas relações internacionais. O clima é de confronto e de pressão máxima e o recado está dado. A paciência de Washington acabou. E agora, diante desse cenário, o Brasil inteiro se pergunta até onde Trump está disposto a ir para frear a tirania togada e devolver a democracia roubada do povo brasileiro. Mas antes de nós continuarmos, eu peço encarecidamente, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E se você quiser aprender a ganhar e fazer até R$3.000 honestamente no conforto da sua casa com o teu celular, fica até o final desse vídeo que eu vou te dar uma dica importantíssima. Agora olhe, presta atenção nessa matéria, nessa reportagem da CNN. Ainda falando sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e juntando aqui com essa história que a Mariana Jangiacomo nos contou, a repercussão, tem mais repercussão vinda dos Estados Unidos e agora essa repercussão que eu vou te contar é sobre a fala do ministro Flávio Dino durante o julgamento de Jair Bolsonaro. Ontem ele fez uma menção a Charlie Kirk, o ativista conservador assassinado a tiros nesta semana. Na sessão de ontem, Dino disse que o caso mostra que a anistia não traz paz, citando que o presidente americano Donald Trump havia anistiou 1.500 acusados pelo ataque ao Capitólio e que isso não resolveu para pacificar o país. Pois bem, esse trecho da fala do Dino durante o julgamento, citando Kirk, foi recortado, traduzido para o inglês e enviado para autoridades do Departamento de Estado americano, governo Trump. A declaração pegou mal, irritou membros do governo dos Estados Unidos. Ao assistir ao vídeo, uma dessas autoridades do Departamento de Estado viu essa fala de Flávio Dino e, segundo eu apurei, disse: He's crazy, ou seja, ele é louco. A fala do Flávio Dino sobre o caso Charlie Kirk não apenas gerou revolta dentro do Brasil, mas atravessou fronteiras e irritou profundamente o governo americano, que, como confirmou aqui a CNN e outras reportagens, transformando-se em um estopim diplomático que respinga diretamente em Alexandre de Moraes. O uso de uma tragédia nos Estados Unidos para justificar a perseguição política contra Bolsonaro e os seus aliados foi vista como uma afronta em Washington. E o recado não demorou a chegar. Segundo o deputado federal Gustavo Gayer, a pressão foi tão forte que Moraes teria até passado mal ao receber as informações vindas do governo Trump. Isso mostra que a crise não é mais apenas interna. Agora, cada palavra e cada voto no STF são monitorados em escala internacional. E a imagem do Moraes como ditador da toga pode custar caro, trazendo consequências que vão muito além
das paredes do Supremo Tribunal Federal. Olha só o que o Geyer falou. Não poderão dizer que não foram avisados. Essas pessoas que estão sequestrando a nossa democracia, colocando medo no coração do povo brasileiro, destruindo a nossa liberdade de expressão, fazendo essa perseguição política, usando como instrumento a nossa Suprema Corte, vão pagar caro, e eles foram avisados. Mas, mesmo assim, quiseram dar o all-in, né, no poker. Pois bem, como é que repercutiu essa execução sumária, suprema que aconteceu no Brasil ontem? Vou mostrar para vocês algumas das principais figuras dos Estados Unidos e o que eles falaram sobre o que aconteceu ontem no Brasil. Então pode ter certeza que vai vir bomba por aí. Vamos lá. Começar aqui com o oficial sênior da diplomacia pública dos Estados Unidos. Esse aqui disse: ontem, 4 dos 5 ministros do Supremo Tribunal Federal votaram pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão. Essa decisão representa um novo marco fatídico no complexo de censura e perseguição do juiz Moraes, violador de direitos humanos sancionado contra Bolsonaro e seus apoiadores. Levamos esse acontecimento sombrio com a maior seriedade. Agora o secretário Marco Rubio, que é do Departamento de Estado. Esse é o cara que assina a Magnitsky, tá? O que ele disse? As perseguições políticas do violador de direitos humanos, é assim que ele está sendo chamado lá agora, não é nem pelo nome, é violador de direitos humanos sancionados Alexandre de Moraes, continuam, já que ele e outros membros do Supremo Tribunal Federal decidiram injustamente prender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos responderão adequadamente a essa caça às bruxas, né? Exatamente o que tentaram fazer com Donald Trump. Aqui é o Christopher Landau, ele é o número 2 do Marco Rubio, tá? Do Departamento de Estado. Os Estados Unidos condenam o uso da lei como arma política. Como advogado, diplomata e amigo do Brasil, dói-me ver o juiz Moraes devastando o Estado de Direito naquele país e levando as relações entre essas duas grandes nações ao seu ponto mais sombrio em 2 séculos. Enquanto o Brasil deixar o destino do nosso relacionamento nas mãos do juiz Moraes, não vejo solução para esta crise. Agora a deputada Maria Elvira Salazar, da Flórida, uma das deputadas mais atuantes em relação à luta contra ditaduras na América Latina, tá? Um dia sombrio e vergonhoso para a democracia brasileira. Essa condenação fraudulenta não é justiça, é vingança política, um julgamento encenado com o objetivo de intimar, punir e abafar a voz do povo. A democracia morre quando juízes agem como ditadores. O povo brasileiro merece tribunais justos, eleições livres e líderes escolhidos nas urnas, e não condenados em julgamentos secretos. O mundo está de olho. Devemos apoiar a democracia brasileira e combater esse vergonhoso abuso de poder. Aqui a embaixada dos Estados Unidos no Brasil. A embaixada disse: as perseguições políticas conduzidas pelo sancionado violador de direitos humanos Alexandre de Moraes continuam, uma vez que ele e outros membros ela copiou exatamente o que o senador Marco Rubio colocou aqui. Agora nós vamos no final. Este é Jason Miller. Jason Miller já esteve no Brasil, foi detido no aeroporto por Alexandre de Moraes, quando ele era membro do Getter, né, um aplicativo de rede social. É um dos principais conselheiros do Donald Trump. Daqui vai. Olha só como o Trump não está perdoando, né, gente? Moraes e o Dino por conta dessa fala. E o pior tá para acontecer. Presta só atenção no que o Geyer vai falar, porque já teve até o Moraes passando mal. Tá aqui com a gente, não esqueça de dar o seu like e compartilhar sempre o nosso conteúdo. Gratidão. Vou colocar a tradução. O veredito de hoje no STF contra o presidente Bolsonaro foi politicamente orquestrado pelo corrupto Alexandre de Moraes. Corrupto, porque ele falou crooked e corrupto, né? Vigarista e corrupto Alexandre de Moraes é uma vergonha completa para os ideais da democracia e justiça judicial. Continuando aqui, ó, vamos lá. Abrir esse aqui e vamos traduzir. Não basta ele querer jogar o presidente Bolsonaro na cadeia, Moraes quer ver o presidente Bolsonaro morrer na prisão. É literalmente uma sentença de prisão perpétua. E vamos para mais. Esta foi uma caça às bruxas projetada para eliminar um oponente político usando exatamente o mesmo manual de justiça usado contra Donald Trump. Considere como o resultado foi manipulado antes mesmo do julgamento começar. 3 dos 5 juízes que consideravam o caso já haviam decidido o resultado com base
com bastante antecedência. E aí ele continua. Transitoso, né? De Moraes, o justiço que liderou a perseguição, é inimigo declarado do presidente Bolsonaro. O Zanin, o ministro Zanin, atual current president, foi o advogado pessoal do atual presidente. Cara, é que ele destrói tudo, meu. O juiz Dino foi ministro da Justiça e tem um processo ativo contra o presidente. Ele tem um processo contra o presidente. Com 3 juízes em conflito aberto em cada 5, a imparcialidade é impossível. E, ao contrário dos Estados Unidos, não há Tribunal Superior de Apelação. Esse painel tem a palavra final. Não havia nenhuma outra... e piora, se você consegue imaginar que não havia nenhuma prova contra o presidente que o ligasse a qualquer um dos protestos em questão. Nenhuma prova. A defesa do presidente Bolsonaro foi obstruída e motivada pela coerção da acusação, não por provas. A principal testemunha do acordo da delação premiada contra o presidente Bolsonaro chegou a admitir em vídeo que seu depoimento foi prestado sob coerção e ameaça à sua família. Então, de onde nós vamos daqui? Então, para onde vamos a partir daqui? Nosso trabalho apenas começou. O povo brasileiro jamais se calará. O mundo nunca ficará em silêncio e eu nunca ficarei em silêncio. Ele continua. Embora eu não possa falar oficialmente pela administração do Donald Trump, prometo a vocês isso. Os juízes fraudulentos que perpetraram essa guerra jurídica contra o presidente e o povo do Brasil serão lembrados e responsabilizados por suas ações antidemocráticas. Todos os dias, pelo resto de suas vidas miseráveis. Nós venceremos essa batalha. Nós salvaremos a democracia do Brasil. E nós iremos libertar Bolsonaro. Vocês têm a minha presença. Vocês têm a minha promessa. Bom, só queria passar para vocês que não ficou muito bom. Eles vão entender agora, esses ditadores do Brasil. E eu tenho certeza que eles vão prender muitos de nós ainda, tá? Eu sei que eu estou no alvo, mas eu não vou parar de falar. Eu só sei de uma coisa. Toda essa injustiça vai ter retribuição. Todas essas pessoas serão responsabilizadas. O Brasil vai voltar a ser uma democracia e não vai demorar muito. Porque agora nós temos uma ajuda de fora. Aqui dentro está tudo sequestrado e quem poderia fazer alguma coisa está cagando de medo. Cagando de medo. É isso que eu não consigo suportar. Ter medo de ser preso agora é entregar os seus filhos para a prisão. É entregar os seus netos. Como que um adulto faz isso? Como que um pai, como que uma mãe faz isso? Não, eu vou me proteger agora, deixa que os meus filhos e os meus netos vivam na prisão, deixa eu aproveitar um restinho de liberdade. Isso é um absurdo, isso é uma covardia. Você não é digno de ser um pai ou uma mãe, Cara, não consigo entender. Se tiver que ser preso, que sejamos nós e não os nossos filhos e netos. É tão simples, isso é tão básico. Mas vamos lá, nós vamos continuar lutando, não vamos desistir. CPMI da Vaza Toga vai ser uma bomba, porque vai anular esse processo totalmente quando se mostrar que o que o Bolsonaro falou era verdade, e nós vamos lutar pela anistia também. A informação, dos bastidores é bombástica. O Alexandre de Moraes e outros ministros já teriam sido avisados de que esta semana será decisiva, e a CNN apontou que até o Banco do Brasil, onde Moraes mantém uma conta, pode ser alvo direto de sanções do governo americano. E isso aumentou a pressão do Moraes num nível insustentável a ponto do Xandão ter um pico de pressão e precisar de atendimento médico em casa. E para complicar ainda mais, familiares próximos, incluindo a sua esposa, que é advogada, estariam obrigando Moraes a retroceder a sua arrogância e se humilhar para os Estados Unidos, já que ela estaria perdendo clientes e processos por medo de represálias e bloqueios ligados ao cerco dos EUs contra Moraes. O desgaste não é só político, mas é pessoal, financeiro e familiar. E o cerco está fechando em todas as direções contra Moraes. Agora fica a pergunta para você responder nos comentários. Será que esse piripaque, esse mal-estar do Moraes é realmente um problema de saúde ou é a cortina de fumaça para tentar gerar pena e suavizar a imagem do ditador da toga? Eu quero que você comente aqui embaixo, deixe a sua opinião e, por favor, compartilhe esse vídeo, e digite aqui embaixo o que você acha. O Moraes vai acabar batendo as botas de tanta pressão? Porque a saúde dele está ficando comprometida. Eu acho que o melhor caminho é ele se humilhar mesmo. Comente aqui abaixo, deixe a sua opinião,
tá? Eu peço de coração que você também compartilhe esse vídeo com seus amigos, com familiares, nos grupos do teu celular, porque a verdade precisa ser espalhada e não pode ficar presa aí nas mãos da mídia mentirosa. Deixe o teu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo que o sistema tenta esconder de você. Se você quer aprender a ganhar até R$3.000 por mês trabalhando em casa com o teu celular de forma honesta, clica aqui embaixo no link do primeiro comentário fixado logo abaixo, que a nossa equipe vai te mostrar o caminho para você sair da dificuldade financeira hoje mesmo e mudar de vida. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Até um próximo vídeo e que Deus abençoe a tua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus. Eu já fiz mais de R$1.300 de renda extra trabalhando aqui em casa. Eu acreditava muito nessas coisas, nesses trabalhos que a gente ouve por aí. Mas depois que eu vi o irmão Carlos Reinari indicando, eu confiei na palavra dele. E aí eu comecei a fazer esse trabalho e tá dando muito certo. Tem ajudado muito aqui em casa. Até o meu esposo tá animado e ele também quer participar desse trabalho e quer ter essa oportunidade. Eu não sou muito de gravar vídeo, eu não gosto muito de aparecer por aqui, mas eu tinha que vir agradecer essa oportunidade, que tem sido uma bênção na nossa vida, tem ajudado muito aqui em casa na nossa renda.